Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva. Estamos felizes porque você está aqui conosco e tenho a certeza que você está fazendo parte de uma linda história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou feliz porque nós temos aqui uma lição tremenda que nós estamos estudando ao longo deste trimestre. As 3 mensagens do Apocalipse. Se você ainda não tem na sua casa, por favor, nos mande um e-mail, nos comunique que nós queremos te abençoar com ela. De uma forma virtual, de uma forma física, de alguma forma você vai receber esse conteúdo, tá bom? E para nós falarmos aqui, eu não posso falar disso sozinho, porque é um conteúdo maravilhoso, é algo que nós precisamos falar de uma forma, com uma exatidão muito grande. Então eu tenho aqui pessoas, um reforço maravilhoso. Pastor César. Pastor César é o nosso MDA, que é o Ministério de Desbravadores e Aventureiros para a Associação Paulista Leste. Pastor César, muito obrigado por estar aqui conosco, meu querido. Eu que agradeço aí o convite e é uma alegria estar com você aí que está nos ouvindo e também com este time tão especial aqui. E temos aqui também o pastor William Teixeira. Pastor William é pastor lá da igreja do Casa Verde, aqui da região norte de São Paulo. Foi meu mentor quando eu estava fazendo meu estágio de teologia no ano de 2011. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco. É um prazer estar contigo, com o pessoal aqui, com o pastor César, contigo, viu, pastor Leonardo? E quero mandar também um abraço pro pessoal da Casa Verde. Opa! Que Deus possa nos dar uma boa lição aqui. Queridos, eu quero te chamar aqui para te pedir uma coisa, por favor. Se você ainda, filho de Deus, não se inscreveu lá no nosso canal, vai lá no YouTube, @paulistaleste, ou você pode nos seguir pelo Instagram, mips.apl, que você estará por dentro de todos os rios, notícias da nossa querida Escola Sabatina, ok? Então vai lá. Tem o pastor William que tem sua rede social, o pastor César também. Sigam esses camaradas aqui, que eu tenho certeza que vocês vão receber muitas bênçãos na vida de vocês, ok? Nós vamos falar hoje sobre uma lição muito importante. É a lição 10 do nosso trimestre, ok? Que vem falando a respeito dos últimos enganos de Satanás, ok? E eu quero chamar você nesse momento para fazer uma oração comigo e pedirmos a bênção do Senhor sobre esse momento. Pastor César, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Com certeza. Nosso bondoso Deus, nós em primeiro lugar queremos te agradecer porque temos a certeza do teu cuidado, da tua proteção, do teu amor para com a nossa vida e com a nossa família em todos os momentos, Senhor Deus. Agora estamos aqui juntos para recapitularmos aquilo que já estudamos durante a semana ou ainda iremos estudar. Que o Senhor esteja à frente disso e que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a nossa mente, iluminando nossos pensamentos, Senhor Deus, para que possamos extrair lições extraordinárias para a nossa vida pessoal em primeiro lugar, mas também, Senhor Deus, para que possamos compartilhar esse conhecimento com as pessoas que nos cercam, Senhor. Amém. Aqui na lição diz que nós estamos à frente dos enganos satânicos nesses últimos dias. Que o Senhor nos dê sabedoria do céu para não sermos enganados, mas que a Tua palavra prevaleça em nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Se você ainda não tem o conhecimento sobre o Apocalipse, se você tem o desejo, por favor, vá atrás desse periódico aqui, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado demais. E se você quer ouvir um pouquinho mais as outras lições que nós falamos aqui, por favor, tem no podcast nas principais plataformas. Vai lá, procure Escola Sabatina Viva. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com tudo isso. Aqui na lição, que na minha época era verso áureo, foi na época do César. Exatamente. Diz o seguinte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje nós estamos vendo aqui com coisas acontecendo a respeito sobre uma relatividade a respeito sobre a fé. Pessoas estão adentrando as igrejas, filosofias estão sendo inseridas, contextos de pensadores não cristãos estão fazendo parte de um cotidiano. E a palavra de Deus, ela pede para que nós possamos nos firmar na verdade. Diante de todo esse cenário, pastor William, como que nós podemos nos santificar na verdade, sendo que todas as religiões dizem que estão falando a verdade?
Pastor Leonardo, nós vivemos numa época em que é cômodo dizer que a verdade é relativa, né? E nessa época de verdade relativa, o povo pensa assim: a minha verdade pode não ser a sua e a sua não é a minha. Eu respeito a sua e você respeita a minha. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você percebe que a Bíblia e a própria natureza mostra que tem verdades absolutas, né? A matemática tem a verdade absoluta, né? Leis da física tem verdade absoluta. E quando você vai para a Bíblia mostra que ela é uma verdade absoluta, né? E uma coisa assim importante é nós não misturarmos a verdade com a mentira. A história conta aí de um cianeto foi colocado no medicamento Tilenol ali e levou à morte de muitas crianças, né? Então uma quantidade tão pequena e levou à morte de crianças. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: se você pegar um copo com água gelada ali e colocar uma gota do pior veneno que existe, a pessoa vendo isso não quer tomar essa água porque ela está envenenada. Assim também quando nós vamos para o âmbito espiritual, se eu percebo que alguma igreja ou algum líder religioso, ele tem ali a verdade, mas coloca ali uma gota do erro, uma gota da mentira, aquela verdade já não vai valer mais, porque ela está envenenada com o erro, né? Então eu penso assim que a nossa segurança é a palavra de Deus. O que passar disso, né, anátema. Então a verdade ela vai estar ali no que Deus revelou para nós. Ok. Pastor César, diante de tudo isso, como nós vemos aqui no Apocalipse, algumas pessoas vão beber de uma porção brutal do veneno de Satanás. É isso mesmo. E o que podemos fazer por essas pessoas? Você sabe que eu estava lendo uma reportagem de uma dessas revistas de grande circulação, e aí conta a história de um senhor que acabou bebendo uma cerveja que estava envenenada com dietileno glicol. Eu creio que vocês devem ter ouvido aí sobre essa reportagem, ou lido, ou visto mesmo na televisão. E eu achei interessante o depoimento da pessoa, depois de recuperada. Ela diz assim, no dia 24 de dezembro eu fui internado, descobri que meus rins haviam parado, percebi que eu já não urinava mais, meu diafragma deixou de funcionar, os pulmões estavam estragados, e quando me informaram que eu estava ali envenenado pelo dietileno glicol, eu fiquei indignado. Diz mais, vieram então as complicações neurais, fiquei 44 dias sob cuidados intensivos, durante esse período me comunicava apenas com olhares, cheguei a engordar 34 quilos por conta da retenção de líquidos e peguei 6 infecções hospitalares, fiquei 75 dias no hospital. Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho de uma bebida que uma pessoa bebeu, uma bebida alcoólica. Só o álcool em si a gente já sabe aí que tem todos os seus malefícios, mas ainda assim por cima essa bebida estava envenenada. E quando a Bíblia fala sobre isso, dizendo que os que habitam sobre a terra vão beber de uma porção mortal do vinho de Babilônia, meu amigo, imagina só isso que aconteceu nessa pessoa, acontecendo na vida. E a gente aqui, claro, foi na vida física, mas imagina na vida emocional e espiritual das pessoas. E o que é esse vinho? A própria lição está dizendo o seguinte, que são os falsos ensinos que serão ensinados nos últimos dias. Este é o engano satânico nos últimos dias, ou seja, falsos ensinos. Vem em forma de algo bom, prazeroso, alegria, vinho, aquela coisa toda, festa, mas é um envenenamento que muitas pessoas estão sendo envenenadas, às vezes sem saber. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? Sim. O melhor de tudo isso é que Deus ele deixou um antídoto pra gente. E esse antídoto está contido nas 3 mensagens angélicas. Por isso a lição desse trimestre tem sido maravilhosa. Amém. Aqui na lição de domingo que vem falando sobre Mateus capítulo 13, Marcos 13, verso 22, diz que: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os próprios escolhidos. Isso de uma forma categórica a gente olha de uma forma assustadora, porque vai acontecer sinais e prodígios que até talvez os próprios escolhidos de Deus poderão ser enganados. E isso é importante para a gente parar para frisar. Precisamos não estar fixados em cima de palavra de homem, de líder religioso, mas nós devemos estar fixados na palavra de Deus. Verdade. Ok? Então Deus ele vai ter nessa questão dos últimos dias um caminho, vai mostrar para as pessoas, olha, o caminho que você está vivendo parece ser direito,
mas não é. E como que nós podemos alertar os nossos irmãos aí fora, de outras denominações, de outras ramificações, que o caminho pode parecer certo, mas ele não é? Eu gosto de usar um exemplo, pastor Leonardo, assim, como que eu vou me prevenir de pegar uma nota falsa? Né? Primeiro assim, você vê que a Bíblia fala que surgirão falsos profetas, significa que tem profeta verdadeiro, né? Eu não corro risco de pegar uma nota de R$ 25 falsa porque não tem a verdadeira. Mas eu posso pegar uma nota de 20, de 50 reais, 100 reais, 200 reais falsa. Agora, como que eu me protejo de pegar uma nota falsa? Não é estudando bem a nota falsa, é conhecendo bem a nota verdadeira. Assim também, como que eu vou me prevenir dos erros e enganos de falsas doutrinas dos últimos dias? É conhecendo bem a Bíblia, conhecendo bem a verdadeira doutrina. Até o texto diz assim, ó, se possível, enganaria os próprios eleitos, mostrando que o erro ali, a falsificação, a mentira, ela será bem elaborada, né? O que eu diria é o seguinte, que como o texto diz se possível, né? Mas eu creio que eles estiverem enraizados na palavra de Deus não vão cair, né? Eles vão reconhecer o erro e não vão cair, mas só se estiver firmado na palavra. Eu também acho interessante aqui que a lição diz o seguinte, que muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência para determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado, a própria consciência. Mas a consciência, ela nos leva a errar. Tanto é que a Bíblia nos diz que nós somos corruptos. Diz a Bíblia ainda que toda a nossa justiça, tudo de bom que a gente pode fazer, é como trapo de imundício. Em outras palavras, não tem serventia nenhuma diante de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Agora, será que a consciência realmente ela é uma boa forma de nós avaliarmos se isso está certo ou se está errado? Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, não, mas eu não preciso de Deus, ou não preciso ir na igreja, eu não mato, não roubo, em outras palavras, eu sou uma pessoa boa. Ou seja, conforme a consciência dela, ela é uma pessoa boa. Mas o que nos dá realmente o norte, a direção para dizer isso é certo ou isso é errado, é claro, é a palavra de Deus. E quanto mais contato nós temos com a palavra de Deus, Deus ele vai comunicando em nossa vida o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Muitas vezes, quando eu não sou convencido do pecado, quem sabe se não está faltando uma parcela aí de ouvir a voz do Espírito Santo falando ao meu coração. Mas por quê? Porque muitas vezes eu estou seguindo a minha consciência e não aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Assim diz o Senhor. Isso é importante a gente parar para pensar e para refletir com os nossos amigos que estão nos assistindo, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas por que eu vou mudar de denominação? Por que eu vou ter que fazer tal coisa, sendo que a minha família inteira já esteve lá? Então quer dizer que todo mundo errou na minha família? Todo mundo está errado? Viveu uma mentira? E a palavra de Deus ela pede para que nós prestemos um culto racional a Deus e não pelas tradições humanas e muito menos pelo que nós achamos. Quando você vê a questão da adoração de Abel e Caim, um fez o que Deus mandou, um fez o que achava que deveria fazer e dar o melhor, o que ele havia produzido. Mas não era aquilo que Deus havia pedido. Pode ser o seu melhor, mas não é o melhor para Deus. Verdade. E quando você vai para essa linha aí, pastor Leonardo, você percebe que muitas das pessoas que acreditam dessa maneira são sinceras. Sim. Mas aí vem o ponto assim, será que a sinceridade é tudo? Né? Porque eu penso assim, imagine só, se a pessoa é sincera, mas no erro, o que adianta, né? Se eu quero chegar no Rio de Janeiro, mas pego a estrada sentido Campinas, eu posso ser sincero, mas não vou chegar no Rio de Janeiro. Até conta a história de uma mulher que ela queria agradar o marido e ela fez biscoitos para ele, porque o marido amava. Mas, no lugar do açúcar, ela se embananou ali e colocou veneno. O marido comeu o biscoito e caiu para trás morto, né? Ela era sincera, ela amava o marido. Mas, mesmo sinceramente, ela estava errada, porque ela trocou o açúcar pelo veneno sem querer. Assim também na questão espiritual. Às vezes a pessoa é sincera em seguir ali a tradição da família, em seguir um pastor, um líder religioso. Ela é sincera. Só que se essa sinceridade não estiver baseada na Bíblia, não vai libertar ela do erro e não vai libertar ela das consequências do erro, né? E essa é uma coisa que nós vamos entrando num contexto que... Mas pastor, por que eu vivo num erro? Por que minha vida é errada, sendo que minha família toda viveu isso? A gente entra para os antigos ensinos de Satanás, que começa lá com a antiga serpente, como a lição vem trazendo na parte de segunda,
que é expressado na questão da morada dos demônios, que em Apocalipse capítulo 16 vem reforçando um pouquinho isso, que faz a alusão sobre uma questão da imortalidade da alma, tem e alguns outros contextos também, porque se você vai ver uma divergência muito grande entre evangélicos e protestantes no contexto sobre imortalidade da alma e o dia de guarda. Então, Satanás ele começou já a desmistificar, mostrando para você, não, você é imortal. Se você morrer, fique tranquilo. Depois você vai conseguir resolver sua vida posteriormente, porque é você e Deus depois. Você vai ser igual a Deus. E depois ele tenta mudar, assim, não, você não precisa fazer as coisinhas do teu jeitinho, do jeitinho que Deus pede. Não precisa se preocupar com o dia de guarda, não. Deus ele merece adoração, mas não precisa ser um dia específico. Pode ser um dia que você determine, de acordo com como estiver o teu coração. Essa é uma antiga cantiga de Satanás que vem sendo trazida desde o Éden. E isso acabou se tornando comum hoje, não foi, pastor César? As pessoas quererem viver uma crença e acreditarem de uma forma como deseja. Na verdade, é muito mais... Eu diria que isso é muito mais comum do que às vezes até a gente imagina. Essa crença, principalmente a crença da imortalidade da alma, né? Por que isso? Apocalipse ele está falando ali sobre uma trindade também. Né? Deus aí a gente conhece, né? A gente entende aí a questão da divindade de Deus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo. E é interessante que o inimigo ele também cria uma trindade. E essa trindade é o dragão, que nem a gente viu aí em Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. É o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, Satanás. A besta, um falso sistema religioso. E o falso profeta é a união com o Estado. Então está dizendo que essa trindade contrafeita, ela também tem ali as suas doutrinas. Se Deus Pai, Filho, Espírito Santo, eles têm as suas doutrinas, essa trindade contrafeita também tem. E qual que é o objetivo dele? Contrafazer tudo aquilo que Deus disse. Se Deus diz o seguinte, não, a alma não é imortal, a alma que pecar, essa morrerá. É o que Deus falou, é o que a Bíblia diz. A trindade contrafeita diz, não, você pode pecar e tal, enfim, se você morrer, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica no purgatório aí alguns dias e tal, e tá tudo certo. A trindade contrafeita faz isso. Se Deus diz o seguinte, olha, eu tenho um dia de guarda, meu dia é o sábado, eu criei a terra, o céu em 6 dias, mas eu descansei no 7º dia. A trindade contrafeita vai dizer o seguinte, não, tem um dia, mas o dia não é esse. A gente vai estudar até um pouquinho mais para frente, mas o dia não é esse. Entende? Então são as falsas doutrinas sendo inseridas por essa trindade contrafeita. E como que eles fazem? Veja, a Bíblia diz que seria um engano de forma mundial, dizendo o seguinte, ó, Satanás é o sedutor de todo mundo. Então o trabalho dele é muito bem feito. E como que ele tem feito nos dias de hoje? Por exemplo, através até de programa de televisão. E às vezes os nossos filhos, nossas crianças, às vezes em casa, a gente, não, é um desenho simples, é um desenho que, sabe, tá tudo certo. Ah, esse filmezinho aqui, tá, ele morreu, mas ele tá meio zumbi, tá morto-vivo, mas tá tudo certo. E a gente acha que essas coisas estão certas. E às vezes a própria televisão acaba doutrinando nossos filhos. Embora os programas dizem que eles não fazem proselitismo e tal, enfim, mas fazem com relação à imortalidade da alma. Você percebe? Até mesmo programas, por mais simples que seja, um programa de televisão, um filme, alguma coisa assim, ele está envolvido na imortalidade da alma. Então o inimigo é muito sutil. E ele vai usando todos os meios que estão ao seu recurso para poder difundir as suas ideias falsas. Então, e quando nós vamos aqui para a lição nessa parte de segunda-feira, que um dos pilares babilônicos é uma falsa compreensão da morte, centrada na ideia da imortalidade, e prepara o caminho para a influência de uma forma enganosa a respeito sobre espiritismo. Mas a única proteção que nós podemos ter é quando nós estamos enraizados na palavra de Deus. E isso me ajuda a me apegar no ensino bíblico a respeito sobre a morte, que a morte é um sono, e que todos vão aguardar a breve volta de Jesus. Agora, hoje tem um estilo de espiritismo mais moderno, não tem, pastor William? Como que isso tem entrado dentro do lar das pessoas? Como tem feito a diferença na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs? O pastor César falou muito bem, né? Hoje esse engano de Satanás que leva ao espiritismo, né? Esse engano ele não está disfarçado. Antigamente era algo assim meio como... hoje não se fala mais em mensagem subliminar, né? Parece que não existe mais. Hoje está direto, está escancarado, né? Então, você vê novelas,
filmes, programas de TV, você percebe que por mais como igual o pastor César falou, eles falam que não tem proselitismo, mas tem. Porque se você deixar a criança só na TV, só ali para Hollywood ensinar, só para Netflix ensinar essas coisas, ela vai acreditar em imortalidade da alma, porque está impregnado no nosso dia, no dia a dia. Então você percebe que até há uma profecia que diz o seguinte, que perto da volta de Jesus, né, o catolicismo estenderia a mão sobre o abismo, e uma das mãos ele alcançaria o protestantismo e a outra o espiritismo. Ou seja, mostrando que perto da volta de Jesus não teria mais abismo entre catolicismo, protestantismo e espiritismo, né? E em nossos dias nós percebemos que realmente o catolicismo se aproximou do protestantismo apostatado e se aproximou muito do espiritismo. E aí na força dessa tríplice aliança o diabo vai fazer, sabe, sinais e maravilhas, vai vir decreto dominical, vai vir um monte de coisa assim que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Então eu diria que o espiritismo ali e essa crença na imortalidade incondicional da alma, ela não está mais assim disfarçada, ela está escancarada em todos os meios, né? Eu gostaria também de salientar aqui, tem 2 textos bíblicos, tem mais textos, claro, logicamente, mas tem 2 textos bíblicos que eu gostaria de ressaltar, se pudesse ler aqui. Eu estou vendo aqui a revista atualizada, a Bíblia, né, revista atualizada, a versão, e Eclesiastes 9:5 diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A Bíblia deixa bem claro que morto não sabe nada, ele morreu. Em própria Bíblia diz assim, ó, e a memória deles, pode continuar lendo o texto, jaz no esquecimento, acabou. Mas tem algum momento em que eles talvez retornem à vida então? E ele fala, claro que tem. Aí quando a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, e aí esse aqui é um segundo texto que gostaria de ler, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, rapidinho aqui a gente chega ali, 1 Tessalonicenses capítulo 4, aí eu gostaria de ler o versículo que está conforme a lição, 16, 17, e diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 pontos me chamam a atenção. 1, os mortos, eles ressuscitarão. Mas quando isso vai acontecer? Somente na volta de Cristo Jesus. Este é o ensinamento bíblico. Morto não sabe nada, ele morreu, é como um sono, ele está dormindo e jaz no esquecimento. Mas vai voltar à vida? Sim. Se ele for fiel a Deus, no dia em que Jesus voltar, esses voltam à vida. E o mais interessante ainda é o que diz no próximo verso. Porque diz assim, ó, porquanto o Senhor, no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Então o arrebatamento dos vivos e daqueles que morreram em Cristo, ele acontece ao mesmo tempo. Então aquela história de, não, mas ele morreu, foi para o céu. Isso não existe. Só vai acontecer isso quando Jesus voltar e os vivos vão junto com os mortos para o céu. Que é um negócio de dizer, não, mas está no purgatório e tal. Isso não é bíblico. O morto não sabe absolutamente nada. Eu acho que essa é uma parte importante de deixar claro na lição, principalmente para o nosso pessoal que está nos escutando ou nos vendo aqui, qual é realmente o ensinamento bíblico com relação a isso. E aí quando a gente começa agora a olhar o que a gente vê num filme, numa TV, numa novela, a gente vê que parece que esse ensinamento aqui está sendo completamente distorcido. E você vê, né, César, que essa é a primeira mentira contada por Satanás lá no Éden. Exatamente. Quando ele diz para Eva, certamente não morrerás. Uhum. E você percebe como Satanás é astuto. Deus diz, certamente morrerás. Satanás ali, na serpente, ele diz para Eva, certamente não morrerás. Ele coloca só uma palavrinha com 3 letras ali, muda tudo o que Deus disse. E com essa mentira, ele levou Eva ao engano e vem levando as pessoas ao engano ao redor, ao longo das eras, né? E um ponto interessante que o César colocou aí, que a Bíblia deixa bem claro, a pessoa morreu, está dormindo. Jesus compara a morte a um sono, a Bíblia compara a morte a um sono e fala da ressurreição. Aí um ponto que eu gosto de pensar é o seguinte, digamos que realmente a pessoa foi boazinha, morreu e já foi para o céu, né? Aí, de repente, a Bíblia fala muito de ressurreição, né? De repente Jesus vai voltar, Jesus fala para todo mundo, ó, gente, desce aí que eu vou ressuscitar vocês para levar vocês para o céu. Não faz sentido. Se já estavam lá, Exatamente. Ficassem lá, né? Agora o que faz sentido é o que a Bíblia fala. A pessoa morreu, ela descansou, está dormindo, inconsciente, não sabe nada. A Bíblia diz que não volta.
a sua casa. A Bíblia diz que fica lá até a ressurreição. Aí, na ressurreição, Deus ressuscita, os vivos são transformados e todos subirão ao mesmo tempo para o céu, né? Exatamente. E aqui quando nós vamos aprofundando, porque essa lição ela parece que ela tem uma escadinha de evolução dentro do contexto teológico. Você vai para a parte como a Babilônia, o centro da adoração ao sol. A adoração ao sol era notável no Egito, na Medopérsia, na Síria e certamente na Babilônia, como você pode ver nos livros didáticos, você vai enxergar isso. Mas pode ser surpreendente como algumas vezes a adoração babilônica ela interferiu na adoração do povo de Deus. Uma das coisas que a Babilônia tentou interferir foi na identidade do ser humano. Retirar o teu nome, tirar o teu senso de adoração e você ser refém de um sistema. Porque ali era um sistema religioso, político e econômico que predominava a respeito sobre Israel. E nós vamos entender que isso futuramente aconteceria em um período de perseguição e que vai acontecer também novamente no fim dos tempos. E aqui, quando você vai vendo Ezequiel falando um pouquinho sobre isso, que foi contemporâneo de Daniel naquele período, ele retratou pessoas quando se colocavam de costas para o templo. Na porta do templo. Na porta do templo para poderem adorar ao sol. Ao invés de adorar o Criador do sol, que é o próprio Deus. Gente, João, ele descreve isso também um pouquinho em Apocalipse capítulo 17, que esses princípios babilônicos adentrariam dentro do cristianismo, dentro de algumas outras coisas. E como que a gente pode ver isso adentrando pela história, pastor William? Você vê que foi vindo um processo evolutivo, em degradê que a gente vai falando, né? Foi indo de pouquinho em pouquinho, parou por um tempo, voltou novamente e nós entramos agora na era cristã. Como que você vê esse aspecto babilônico, greco-romano adentrando dentro do cristianismo? É interessante que a gente estava ali falando sobre a imortalidade incondicional da alma, né? Perceba que o Israel ali cria na imortalidade condicional da alma, né? Que da pessoa ali. Então, morre, dormindo, ressurreição. Mas as religiões pagãs acreditavam numa imortalidade da alma. Agora, quando você vai para a questão de dia também, Israel guardando o sábado da criação. E você vê que as nações pagãs, as religiões pagãs, guardando eles tinham ali o dia do sol como o dia de domingo, né? E perceba que na Babilônia moderna, que é essa repetição de Babilônia, ela traz essas duas coisas. Ela traz a imortalidade incondicional da alma e vem trazendo isso aí também das religiões pagãs, principalmente do mundo grego, né? Principalmente das ideias de Platão, e também traz ali a adoração ao Deus Sol, né? Como que traz a adoração ao Deus Sol? Na questão da guarda do domingo, né? Que o domingo era ali o dia usado pelos adoradores do Deus Sol. E a história mostra que quando Constantino, ele, entre aspas, se converte ao cristianismo, né? E ele era um adorador do Deus Sol, ele traz para dentro do cristianismo o domingo como dia de guarda, para dessa maneira atrair os adoradores do Deus Sol do domingo. E isso que começa como um imperador, né? Ele vai sendo ratificado pelos papas, pelos líderes da igreja, né? Em concílios e mais concílios, até que o domingo se torna ali uma coisa comum dentro do catolicismo, e nós sabemos que a igreja católica se espalha ali pela Europa toda, e isso vai tradicionalmente passando. E quando surge a reforma não muda isso. E as igrejas protestantes vão surgindo com esse DNA de domingo como o dia do Senhor. Só que a base do domingo não é... E com a questão da imortalidade ainda. E com a questão da imortalidade. Você vê, essas duas coisas vêm no DNA, né? E você vê que a base do domingo não é por causa de Jesus. A base do domingo é por causa do Deus Sol. Só trocou o nome para domingo, Dominique, dia do Senhor. Mas perceba que nem mesmo a reforma protestante mudou isso, trouxe isso no DNA, né? Então, de maneira sutil, a Bíblia mostra lá que o dragão dá o poder à besta, né? De maneira sutil, Roma entrega ali o poder ao poder papal, e junto com ele já vai aquelas heresias que acabaram adentrando ao cristianismo ali. Ok. Eu acho interessante também aqui, na perguntinha ali 5, né, que fala sobre alguns escritos aí dos profetas que eles escreveram.
A primeira deles já foi falado, né, que haviam adoradores que estavam na porta do templo e eles estavam adorando o sol. Mas o que me chamou a atenção é que diz que existiam sacerdotes que eles usavam incenso, que eles incensavam dentro do templo ao Deus Sol, ao Sol. Você percebe? Aqui nós vemos um grupo de adoradores. Podemos dizer, os irmãos da igreja e tal, enfim, do templo ali, enfim, adorando ao Sol. Mas por que faziam isso? Porque havia uma influência dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os pastores, os líderes espirituais daquela época. Eles estavam cometendo aqui um erro, adorando o sol. E aí diz mais, diz que os reis dedicavam animais, dedicavam seus cavalos ao sol. Então, a gente vê que os reis da terra estavam lá, a membresia como um todo estava lá, os líderes religiosos estavam adorando ao sol. Você percebe? E aí quando a gente vai em Romanos diz o seguinte, eles tinham conhecimento de Deus, mas não glorificavam a Deus. Então você percebe que só o conhecimento não basta. A gente precisa praticar o conhecimento adquirido. Porque eles tinham conhecimento de Deus, eles sabiam o correto e ainda assim estavam fazendo aquilo que era errado. E é interessante como isso foi divulgado, logicamente, como já foi falado por Constantino aqui, e é interessante que Constantino, no ano 321, ele faz uma lei, um decreto de adoração ao domingo. É a primeira lei dominical que se tem notícias da história. Porque ele diz exatamente assim, isso aqui está no Edito de Constantino, do ano 321, diz assim, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem. Ele queria que houvesse descanso no dia do sol. E que todos os estabelecimentos sejam fechados. Você percebe? O primeiro decreto dominical, dizendo, não, vocês vão adorar domingo, vindo por uma autoridade que se dizia cristã, porque foi convertida ao cristianismo, mas era uma autoridade política, ele gera um decreto dominical, o primeiro decreto que se tem história. É interessante que hoje, por exemplo, você vê aí, em inglês, domingo é Sunday. Sun, sol, day, dia do sol. Então até hoje, isso daí, infelizmente, como o pastor ele já deixou bem claro para nós, o grupo religioso, a reforma não tratou sobre isso, e o grupo religioso muito grande hoje acaba adorando o domingo. Mas isso é uma das falsas doutrinas criadas pela trindade satânica para contrafazer um dia de guarda que Deus já deixou estipulado para cada um de nós, que já vem desde o dia da criação, 7º dia do Senhor. E isso me chama a atenção que nós vamos entrando na parte final aqui da lição, que Deus ele estabeleceu um dia de guarda e Satanás tenta mudar o contexto do dia de guarda. Mas quando Deus ele chama para nós realizarmos o dia de guarda com ele, ele pede para que nós não trabalhemos, para que nós dediquemos esse dia para adoração, para que voltemos a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir para Deus. Hoje as pessoas dizem ainda que o dia de guarda é o domingo, mas o dia de guarda para eles é ir apenas em um culto e não voltar o seu pensamento, separar o dia de repouso, colocar o senso de adoração a Deus, dentre outras coisas. Então você vê a contrafação. Deus ele estabelece uma coisa e Satanás tenta fazer igual. Mas Satanás não consegue fazer igual a Deus, porque Deus ele é perfeito. Claro. Satanás ele diz, se comeres o fruto, certamente não morrerás. O homem comeu, passou-se algum tempo, ele morreu. E Deus diz, ainda que você morra, você terá sua vida novamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Satanás ele tenta mudar sempre as palavras de Deus. E Deus, ele olhando todo esse cenário, vendo o que o inimigo fez, ele começa agora a chamar o povo para uma aliança de fidelidade. E aonde que nós entramos em Apocalipse capítulo 17 e capítulo 14, verso 8, aonde diz o anjo, caiu a grande Babilônia. Temei a Deus e guarde seus mandamentos, vivam de acordo com os preceitos do Senhor, aquele que fez os céus, a terra, a fonte das águas. E agora Deus ele começa a enviar um anjo para dar uma proclamação dizendo, olha, caiu a grande Babilônia e está chamando o povo agora para um grande arrependimento. E isso é uma coisa importante porque Satanás ele tem tentado caluniar a Deus há gerações e gerações. E Deus ele tem se mantido firme e fiel de acordo com a sua palavra. Como que nós podemos olhar, pastor Willi, esse chamado de Deus para fidelidade?
esse chamado para nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos diretamente para o encontro com Deus. Você percebe que um ponto interessante, né? Deus tem um povo em Babilônia, Sim. né? E perceba que Deus ele chama o povo, fala saia de Babilônia, para não serem, para não participarem dos flagelos, para não serem cúmplices dos seus erros, né? Então, hoje, por que Deus não destruiu Babilônia ainda? Por que Deus não destruiu tudo ainda, não acabou com tudo ainda? Ele é misericordioso, ele está chamando, ele está tirando o povo dele de Babilônia, né? E aí o chamado à fidelidade. Apocalipse 14, 12 diz, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É interessante que na Bíblia, toda vez que fala de perseverança, perseverante está falando dos salvos. Mateus 24 diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, perseverança está ligada aos salvos. Por quê? Para estar no mundo, para estar em Babilônia, nem requer perseverança. É só seguir a maré, só seguir a correnteza, que você já está no mundo. Agora, para você estar com Cristo, para seguir o que a Bíblia fala, para ser fiel a Deus, aí é nadar contra a correnteza, é estar contra a maré. Aí requer perseverança, né? E a Bíblia fala, quem são os que vão perseverar com Cristo? Os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e têm a fé de Jesus, né? É aquela fé genuína que Jesus tinha, aquela fé onde Jesus foi fiel até a morte, e nós também vamos ser fiéis até a morte, se for necessário. Essas são as duas características daquele povo que demonstra fidelidade a Deus. E aqui nós analisamos aqui que Deus ele chama um povo, principalmente em Ezequiel capítulo 20, o livro de Ezequiel ele faz um apelo agora para o povo para abandonar as práticas pagãs e que adorassem ao Criador ao invés dos seus falsos deuses. E principalmente eles recusassem os deuses do Egito que haviam sido predominantes a respeito sobre a sua criação, a formação deles. Nessas 3 mensagens angélicas, Deus faz um apelo semelhante para adorar o Criador. Pois Babilônia caiu, o sábado e a fidelidade a ele terão um papel predominante nos eventos finais. E aqui uma coisa que eu quero deixar claro para você que está nos assistindo, quando nós falamos no contexto do sábado, o sábado não é um ponto de salvação, de forma alguma. O sábado, ele é uma marca registrada de Deus, é um sinal de que o Senhor separou um dia como Criador para que pudéssemos ter um contato com Ele. E o que eu quero para você nesse momento? Eu quero que você coloque o seu coração a Deus, seu coração diante de Deus, para que você entenda que a mensagem que estamos aqui para pregar para você é uma mensagem de fé, de esperança, de que o sábado não é o ponto da salvação, mas ele pode te mostrar o caminho para você encontrar o céu. E dentre outras coisas também, se você tem vivido uma fé que não tem sido uma fé relevante, uma fé que não tem trazido para você um aprofundamento espiritual, comece a experimentar isso. Comece pelo dia de guarda do Senhor, que eu tenho certeza que você vai ter um encontro especial com o Senhor Jesus e acima de tudo você terá o prazer de sentir um pedacinho do céu aqui na terra juntamente com você. Aqui na lição de quinta que nós vamos terminar, e eu quero terminar de uma forma diferente aqui, eu quero que vocês, se vocês puderem aqui comentar a respeito sobre essa parte final da mulher vestida de escarlate, púrpura, dentre outras coisas, mas vocês possam também já deixar uma mensagem final para o povo, dizendo assim, olha, a mensagem de Deus é essa, e eu quero deixar um recado especial para você, tá bom? Pode ser, pastor William? Sim. Essa parte de graça para a obediência. Aqui fala a respeito sobre um vinho que o pessoal beberia, dentre outras coisas. O que essa mensagem é? Por que essa mensagem é tão importante para o povo de Deus nos dias de hoje? Então, nós falamos ali que esse vinho é uma mistura de doutrinas, né? Doutrinas humanas, doutrinas filosóficas, misturada com uma pitadinha ali da palavra de Deus, né? Então mistura a verdade com o erro, e infelizmente essa mistura de doutrinas é entregue ao mundo todo, né? Nas igrejas, nas religiões, até pela TV, pelos filmes, né? Mas eu volto a dizer que a grande mensagem de esperança é esse chamado de Deus: saiam dela, povo meu, saiam dela e volte-se para mim. E como a lição aqui de quinta-feira fala,
graça para obediência. Você falou muito bem, o pastor Leonardo, o sábado não salva ninguém. Eu não sou salvo porque guardo o sábado. Eu guardo o sábado porque eu fui salvo em Jesus. A lei também não salva ninguém, né? Então eu não sou salvo por guardar a lei, mas por ser salvo eu vou guardar a lei. E eu vou guardar a lei, inclusive guardar o sábado, não no meu poder. Não na minha, sabe, na minha força de vontade. Eu vou conseguir guardar pela graça de Cristo. A graça de Cristo que me salva. É a graça de Cristo que me dá condições de obedecer. A graça de Cristo que me salva que me dá a condição para praticar boas obras. Até a Bíblia diz que as boas obras que eu pratico não são minhas, são de Cristo. Cristo vive em mim. As boas obras não são para o meu orgulho, são para que os homens vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. E essa graça de Cristo que me salva, ela também me dá a capacidade de ser fiel a toda prova. Então, na hora da prova, quem vai me dar graça e poder para suportar tudo vai ser Cristo. Então, o apelo que eu faço às pessoas é: leiam a Bíblia. Acreditem na Bíblia, né? Se arrependam dos pecados. Peça perdão a Deus. Confie no perdão dele e na graça dele. E vivam debaixo dessa graça todos os dias. Porque se fizer isso, a pessoa vai passar pelas últimas provas e vai ali garantir a salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor César, nos abençoe. Amém. Amigos, nós já vimos claramente aqui que o inimigo ele tem as suas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, que é baseado em tradição de homens. 2 deles já foi falado aqui, um deles é imortalidade da alma e o outro aí tem a ver com a adoração de um falso dia de guarda, né? Esses 2. Mas o que eu gostaria de realmente dizer para o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, em primeiro lugar, se você ainda não está convencido de que realmente Deus tem um dia de guarda e esse dia é o sábado, que você coloque aí nas redes sociais, diz: olha, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre isso e nós vamos entrar em contato com você. Quem sabe você é uma pessoa sincera e está vivendo hoje com uma falsa, um falso ensinamento, uma falsa doutrina, que às vezes é ensinado por sacerdotes, como a gente acabou vendo ali, por ministros de Deus. Então o momento agora é seu. Você coloca ali nas redes sociais aí, coloca ali um comentário e a gente vai entrar em contato com você e com certeza vai esclarecer cada vez mais. E há um apelo. O apelo diz assim, ó: o apelo do céu ao seu povo que está nas igrejas que não respeitam a lei divina é que saiam dela pela fé. Não é fácil. Mas, pastor, minha mãe participava dessa igreja, minha avó participava da igreja, porque é geração e geração e tal, enfim. Mas o que importa é fazer aquilo que a avó fazia, que o vô fazia, que as pessoas faziam, ou importa obedecer a Deus? A Bíblia diz antes, importa obedecer a Deus. Está vendo um novo ensinamento? Então Deus está chamando você para mudar de vida, para sair de Babilônia. E eu tenho certeza que Deus tem um local reservado para você, uma bênção especial para você. E você que já é membro, de repente, aí já da igreja, você é adventista do 7º dia, tem guardado o sábado, então diz assim: abandonem. Agora o apelo é para os de dentro. Abandonem as tentativas humanas e egocêntricas de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo, que nos livra da condenação. Então nós temos que nos livrar na forma de querer obedecer, guardar o sábado, porque isso é a vontade de Deus, e eu vou fazer isso e tal, enfim, a gente na tentativa de querer fazer isso. O que a gente tem que fazer na verdade? A gente tem que fazer pela ajuda de Deus, pelo poder de Deus. Eu acho interessante quando a gente vai nos mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, os mandamentos começam a partir do verso 3. Mas no verso 1 e 2 tem uma parte muito importante que diz assim, ó: você lembra que você foi escravo lá no Egito? Você lembra que você estava passando dificuldade lá no Egito, que você era oprimido no Egito? Você lembra disso? Pois eu tirei você de lá com a mão poderosa. Eu salvei você, eu libertei você e eu trouxe você para cá. Então, antes de Deus dar os mandamentos, Deus salva, Deus livra. E Ele só dá os mandamentos depois de já ter salvo. E nós, uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. Uma vez que fomos salvos, que agora possamos viver, como disse o pastor, citando o texto bíblico, para glorificar o nome do Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, estamos aqui chegando ao final de mais um podcast e eu quero terminar com as palavras de Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Então, viva o amor de Cristo, tenha certeza que Ele está aí pertinho de você. E que você possa se aprofundar nesse amor a cada dia, para que você possa ver a lei de Deus não como uma obrigatoriedade, mas sim como um prazer em amar esse Deus a cada dia. Amém. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Pastor William, o senhor pode nos abençoar? Oremos. Grandioso Pai, nosso Deus, agradecemos pelo estudo dessa lição. Amém. Agradecemos também, Senhor, porque podemos contar com a Tua graça para nos livrar do pecado, com a Tua graça para obedecermos ao Senhor. Amém. E podemos contar com a Tua graça, Pai, que nos prepara e nos dará a vitória sobre as provas. Amém. Que todos nós sejamos vencedores em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Que Deus venha te abençoar, que você venha ter uma semana repleta nas bênçãos do Senhor. E lembre-se, nos siga lá nas redes sociais. Vai lá, @paulistaleste no YouTube. Vai lá no Instagram, mips.apl, para você ficar por dentro de todo o conteúdo nas plataformas de podcasts. As principais, nós estamos lá. Escola Sabatina Viva. E tenha certeza que Deus tem um grande plano especial para a tua vida. Fique com Deus. Até semana que vem.